Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. 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 Olá, amigos do Núcleo Espírita da Polícia Militar, dirigentes, trabalhadores, todos aqueles que nos assistem neste instante. É uma alegria renovada estar aqui de novo para mais uma exposição doutrinária, fechando esse ciclo de palestras do mês de dezembro, fechando o ciclo de palestras de 2020, neste mês de dezembro, falando sobre a jornada humana alicerçada no Evangelho, trazendo temas como o caminho que devemos percorrer, Jesus como sendo esse caminho que devemos percorrer, a casa edificada sobre a rocha, aquela casa segura, aquela construção segura, falando também sobre a água que sacia por completo a nossa sede interior, a nossa sede espiritual, lembrando aquele colóquio entre Jesus e a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, quando então Jesus lhe fala dessa água que dessedenta para sempre, para a eternidade. Quem beber dessa água jamais sentirá sede. E falando agora sobre a perseverança, porque se temos o caminho, se temos a construção segura,
se temos a água que dessedenta a nossa sede por completo, também é necessário que nós saibamos prosseguir até o fim da nossa jornada com coragem, com destemor, com entusiasmo, com alegria, para que a nossa jornada seja repleta de realizações, que ao final dela nós deixemos esta vida, a vida física, a vida material, a vida terrestre, retornando ao mundo espiritual com aquele sentimento do dever cumprido, como é tão próprio nas lides militares, nas fileiras das nossas instituições militares, mormente da Polícia Militar, a gente costuma dizer, deixo a caserna com o sentimento do dever cumprido. Então é mais ou menos assim, deixar esta vida com aquele sentimento de que nós fizemos tudo que viemos aqui fazer, dentro daquela programação reencarnatória que nós estabelecemos lá ainda no mundo espiritual, com os nossos benfeitores amigos, com os nossos protetores, né? Então, se a gente sai daqui, se a gente deixa o plano terrestre ao final dessa jornada humana com o sentimento do dever cumprido, podemos retornar com a consciência tranquila ao mundo espiritual para dar prosseguimento à vida imortal do espírito. Então, a perseverança é o tema desta tarde, e um tema que deve ser tratado com muito otimismo, né? Com aquele entusiasmo muito próprio dos espíritos espíritas, ou dos espíritas cristãos. Os espíritas, de maneira geral, devem ser muito entusiasmados para falar desse tema da perseverança, porque é a base, digamos assim, né? Aquela base que Jesus estabeleceu para a nossa, segundo as suas próprias palavras, a nossa salvação. Ele disse, dentro do sermão profético, aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. Então, dentro desse contexto mais religioso, formal, a gente vai encontrar a palavra salvação para designar múltiplas situações. Mas dentro daquilo que nós queremos examinar nesta tarde, salvação para nós é o mesmo que transformação moral, e essa transformação moral que nos conduz ao mundo regenerado, ao mundo de regeneração. Porque o próprio sermão profético, Jesus vai se referir ao tempo das dores. Ele vai começar, na verdade, o sermão dizendo isto, dizendo que haverá um tempo em que irmãos se voltarão contra irmãos, nações contra nações, povos contra povos, pai se voltará contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e vice-versa. E ele vai dizer que esse é o tempo das dores. Isso vai acontecer no futuro, segundo ele nos disse, há 2000 anos. E o futuro já chegou, o futuro é agora. Aquele futuro a que Jesus se referia é este momento que nós estamos vivendo. É o momento da transição planetária. Dito isto, pelos próprios espíritos benfeitores da humanidade que ditaram os seus ensinos, as suas instruções a Allan Kardec, e o missionário de Lyon soube também codificar, organizar, analisar, organizar, retirar aquilo que era demais, que não era adequado, e deixar apenas aquelas lições, aqueles ensinamentos, aqueles depoimentos, muitos depoimentos de espíritos, que formam esse corpo doutrinário que conhecemos por espiritismo, termo cunhado pelo próprio Allan Kardec. Então, este princípio das dores, ou esse tempo das dores, a que Jesus se referiu no sermão profético,
ele se concretiza agora, na atualidade, como o período da transição planetária, e os espíritos dizem que esse é um período particularmente difícil para os espíritos encarnados, para os espíritos que compõem a população espiritual do planeta Terra, de modo geral, né? Porque quando a gente fala espírito encarnado, a gente precisa lembrar também que os espíritos desencarnados que compõem a população planetária, eles vão reencarnar. Então, há um vai e vem permanente, partidas e chegadas o tempo todo, de maneira que, quando a gente fala nos espíritos encarnados, precisamos lembrar que esses espíritos encarnados logo estarão desencarnados e os desencarnados encarnados. Daí porque, né, são espíritos, de modo geral, que compõem a população espiritual do nosso planeta e que, portanto, esses espíritos eles estão dentro desse contexto, vivendo esse momento da transição planetária. E o momento da transição planetária, segundo os benfeitores, é um momento particularmente difícil porque há um entrechoque de ideias. E esse entrechoque de ideias, essas ideias que colidem umas contra as outras, causa comoções. Causa uma série de comoções, de perturbações. Por quê? Porque isso não se dá como um debate de opiniões. Não é como um debate de opiniões em que um lado coloca a sua opinião, o outro lado coloca a sua opinião, e essas opiniões, muitas vezes contrárias, podem conviver pacificamente. No momento, o que nós estamos vendo não é isso. O que nós estamos vendo é o entrechoque de posições muito radicais. Muito radicais. E porque são muito radicais, seguramente há exagero de parte a parte dentro desses grupos antagônicos que defendem as suas posições com ardor, mas muitas vezes com violência, muitas vezes disseminando o ódio. São dois extremos dos quais devemos fugir, devemos nos afastar. Mas o problema de nos afastarmos também, às vezes, também produz um outro problema, que é o problema da indiferença. Porque nós não queremos aderir a um nem a outro grupo. Muito bem, está tudo certo, porque são grupos extremistas, grupos radicais, defendendo posições antagônicas. E muitas vezes não é só como eu disse, o debate das ideias, dos pontos de vista, que são diferentes. Não. Na verdade, o que cada um desses grupos deseja é a hegemonia da verdade. E onde está a verdade? Onde está a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está no Cristo, a verdade está no Evangelho. Na medida em que esses grupos se distanciam da mensagem evangélica, eles não podem estar de posse da verdade. Eles estão afastados da verdade. Eles estão com a mentira, com o engodo, com a enganação. E nós também precisamos nos afastar desses grupos, mas seguir nessa via alternativa, que deveria ser a via principal, se constitui também em um problema da humanidade na atualidade. Por que razão? O próprio Jesus chama a nossa atenção. Ele vai dizer que do entrechoque dessas ideias haverá tanta iniquidade que o amor de muitos esfriará. E este é o grande perigo para o grupo daqueles que não querem se vincular a nenhum desses extremos. É permitir-se a indiferença. E esse é o maior perigo. É que esses grupos, por tão desalentados que estão, por tão desencorajados, desiludidos diante desse cenário aparentemente caótico, esses grupos eles podem, as pessoas que compõem esses grupos
do intermédio, né, dessa posição intermediária, dos que não estão nem num extremo nem em outro, eles podem ser assaltados por essa indiferença, né? Contaminados por essa ideia de que nada presta, então, portanto, eu vou seguir a minha vida, né, como a vida quiser me levar. E aí são aqueles, segundo o Evangelho, aqueles mornos que não são nem quentes nem frios e que seguem a sua vida quase que sem nenhum sabor, sem nenhum sentido, deixando que a vida os conduza. Esse é o maior perigo. E muitas vezes eu vejo companheiros nossos, companheiros muito próximos de nós, que chegam a dizer: mas não é possível que no alvorecer do novo milênio, no início desse novo milênio, nós ainda nos deparemos com tamanha insensatez, nos deparemos com tamanho descalabro, quer dizer, crueldades ainda, torturas, ignomínias, incúria, corrupção generalizada. Corrupção na política, corrupção na economia, corrupção nas escolas. E a gente fica pensando, parece não vai ter fim. Mas se prestarmos atenção, com muito cuidado no Evangelho, vamos encontrar Jesus nos advertindo exatamente no sermão profético, quando ele apresenta as suas despedidas para os seus discípulos, vamos encontrar Jesus nos advertindo desse momento, o tempo das dores, no período da transição planetária, no período da regeneração. E dizendo, é preciso perseverar até o fim, para que nós sejamos salvos. Salvos no sentido de, para que nós nos transformemos de fato, moralmente, para que nós nos elevemos no patamar evolutivo a fim de merecer o mundo da regeneração. Porque o mundo da regeneração não é algo que vai surgir do nada. Agora existe um mundo regenerado onde nós vamos habitar. Não. Esse mundo de regeneração é um mundo que vai sendo construído aos poucos, na medida que os habitantes da Terra, eles próprios vão se regenerando. Eles próprios vão se transformando intimamente. Daí porque a regeneração passa necessariamente pelo espiritismo. Porque os espíritas estão muito empenhados neste momento na sua transformação moral. A ponto de Allan Kardec dizer, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Daí é razoável supor, por causa exatamente dessa disposição dos espíritas pela sua transformação, que nós somos assediados o tempo todo pelas forças das sombras. É claro que nós estamos o tempo todo sob o assédio dessas forças, porque querem destruir o movimento espiritista que é capaz de trazer ao mundo essa coragem, essa disposição, essa vontade de promover a transformação, a regeneração do nosso planeta. Por isso, perseverar é tão importante. E compreender que a perseverança está sempre aliada à fé. A fé que é a confiança irrestrita em Deus e em suas leis, em Deus e em seu amor pelas suas criaturas. Porque se nós imaginarmos que Deus nos ama absolutamente, nos ama ilimitadamente, ele não pode querer o nosso mal. Se algo de ruim nos acontece, sob o nosso ponto de vista, porque muitas vezes, para a espiritualidade, aquilo que nós achamos que é ruim, de fato não é.
Aquilo que nós pensamos que é um prejuízo é um benefício. Aquilo que nós pensamos que é o fim é apenas a porta de entrada para a renovação. Então, é preciso assumir um outro lugar de onde as nossas vistas sejam ampliadas para perceber todos esses movimentos da nossa jornada humana e reconhecer neles a presença da vontade de Deus. Isso é fé. Essa confiança irrestrita em Deus e em suas leis. Quando nós desenvolvemos essa fé, é a chamada fé inabalável na concepção de Allan Kardec, aquela que encara, que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, significa dizer de uma fé que é esclarecida, de uma fé que não é dogmática, de uma fé que não é fanática. A perseverança vem logo a seguir, como uma consequência dessa fé. Porque é exatamente a fé que nos faz... É como se a fé fosse o motor, né, que nos levasse, que nos impulsionasse, tá certo? Para que este veículo estivesse sempre em movimento progressivo, sempre para frente, sempre para o alto. Isto é perseverar. E fazendo esta relação entre o tempo das dores predito por Jesus e o momento da transição planetária, vamos encontrar um ajustamento perfeito entre uma coisa e outra. Porque Jesus fez várias advertências. E algumas delas precisam ser estudadas, precisam ser apreendidas e precisam ser aplicadas no mundo das formas e no mundo do conteúdo. No mundo material e no mundo espiritual. Não apenas no mundo material, mas também no mundo espiritual, quando nós nos transferirmos para lá. Ou nos momentos em que, pelo desprendimento parcial do espírito, nós nos encontramos todas as noites durante o sono com esses espíritos que vêm muitos nos esclarecer e alguns que vêm nos cooptar, nos influenciar para que nós saiamos do caminho onde nós nos encontramos, no caminho da verdade e da vida. Então, é preciso observar essas advertências de Jesus dentro do sermão profético para verificar onde tudo isso se aplica no momento da transição planetária. Vamos encontrar muitas dessas advertências, mas eu selecionei 3 dessas advertências que têm muito a ver com a perseverança. É o objeto do nosso estudo nesta tarde. A primeira advertência que Jesus nos faz, a primeira que eu seleciono, naturalmente, diz respeito ao cuidado que nós precisamos ter com os falsos cristos e os falsos profetas. Ele disse: acautelai-vos com os falsos cristos e os falsos profetas. Eles virão e falarão em meu nome. Eles virão e dirão coisas que farão sentido. Farão sentido. E podem, inclusive, fascinar os espíritos. Mas essas coisas que eles dirão estarão entremeadas, né, de coisas abjetas, de coisas reprováveis, de coisas desprezíveis, armadilhas que eles colocam para prender os mais descuidados. Mas Jesus lembrava, só os lobos caem em armadilhas para lobos. E nós não somos lobos. Nós não somos lobos. Então, é preciso ter cuidado com esses encantadores de serpentes, essas sereias que com o seu canto atraem muitos espíritos descuidados.
E muitos se desviam, se transviam do caminho reto que leva à salvação, ou seja, à transformação moral, e buscam outros caminhos. E depois precisam refazer esses caminhos, porque lá na frente percebem que tomaram o caminho errado, como o filho pródigo, que estando na casa do pai, sob a proteção e o abrigo do pai, resolve sair de casa. Nós não podemos mais nos dar a esse luxo de, a essa altura, abandonar a casa paterna. Nós já estamos ao abrigo do pai, não podemos deixar este abrigo de lado. Precisamos permanecer abrigados na casa do Pai, junto ao Pai, obedecendo às suas leis, cumprindo as suas determinações, obedecendo à sua vontade. Esse é o primeiro, a primeira advertência, esse é o primeiro cuidado que nós devemos ter com os falsos cristos e os falsos profetas. E há muitos deles por aí. Há, inclusive, dentro do próprio movimento espírita, muitos companheiros que se perderam e que passaram a adotar certas práticas que nada têm a ver com o espiritismo, a falar certas coisas, a pregar certas doutrinas que não têm a ver com a doutrina espírita. E é preciso reconhecê-los. Infelizmente, eles estão entre nós, mas é preciso reconhecê-los. Ter caridade com eles, sim, mas jamais, jamais negligenciar nesse aspecto. Jamais. Jamais adotá-los como modelo. Jamais. Respeitá-los, naturalmente, como seres humanos, mas não tergiversar em relação àquilo que eles vêm pregando, aquilo que eles vêm dizendo, que eles vêm ensinando. Porque claramente, são doutrinas contrárias ao Evangelho e ao Espiritismo. Há uma segunda advertência, um segundo aspecto que o Cristo fez questão de advertir os discípulos, e essa advertência serve para nós nesse momento da transição. Ele disse que nós deveríamos vigiar. Deveríamos nos manter vigilantes. Por quê? Porque nós não sabemos quando seremos chamados para prestar contas. Vejamos. Primeiro, a prudência. Segundo, a vigilância, e que nesse caso vai atender pelo nome de paciência. Ele disse: tenhamos paciência para aguardar o momento certo. Mas para aguardar o momento certo é preciso vigilância. Então, se por um lado, prudência para se afastar dos falsos cristos e falsos profetas, por outro lado, a paciência para saber aguardar a vinda do administrador, como na parábola dos talentos, que vai nos chamar à prestação de contas. O que fizeste com o talento que eu te dei? Esse é o que o nosso Pai nos perguntará no momento das contas. E qual é o momento das contas? O momento da divisão. O momento da separação do joio e do trigo. Que os espíritos definem como o momento das emigrações e das imigrações, das partidas e das chegadas. Aquele momento em que os bodes serão separados das ovelhas. É como está no sermão profético. A expressão do Cristo para aquela gente que possuía uma cultura agropastoril, portanto, conhecia muito do pastoreio. Então, Jesus vai se utilizar dos elementos da cultura, da economia locais para dizer: é o momento da separação. Os bodes das ovelhas, dos cordeiros. Dizendo que nesse momento
aqueles que fizeram o bem, aqueles que acolheram os seus irmãos, aqueles que trataram com dignidade as pessoas, que visitaram presos, que mataram a sede e a fome dos famintos e dos sedentos, esses são os que passam à direita, esses são os benditos do Pai. No entretanto, aqueles que não fizeram nada disso passam à esquerda, porque para esses haverá pranto e ranger de dentes. O que significa pranto e ranger de dentes na visão dos espíritos que trouxeram as lições imorredoras através da mediunidade e da codificação de Allan Kardec. O que significa isso? Pranto e ranger de dentes. Significa o degredo, o exílio em mundos mais inferiores que a Terra. Para onde vão esses espíritos endurecidos no mal? Aqueles que já têm uma certa disposição para o bem, esses poderão permanecer. Mas aqueles que são resistentes à mudança, portanto, endurecidos no mal, esses terão que deixar o planeta. No processo da renovação que vai transformar o planeta a partir da mudança dos seus habitantes, a partir da transformação, da regeneração dos seus habitantes. Então, nesse sentido, é que Jesus diz, nós precisamos de paciência para esperar o momento da prestação de contas. Por quê? Porque muitas vezes, nós, como não sabemos quando o administrador virá cobrar pelo talento que ele depositou em nossas mãos, nós muitas vezes relaxamos. Eu acho que não vem amanhã, eu acho que não vem na semana que vem, eu acho que não vem nem no ano que vem. Então, deixa eu relaxar aqui, vou colocar o talento de lado, vou esconder o talento para ninguém roubar, vou enterrar na terra, porque esse administrador, ele é muito exigente, então para não perder o talento vou esconder na terra. E de repente, o administrador retorna e chama o servidor às contas. Onde que está o talento que eu deixei contigo para que você multiplicasse? Senhor, eu escondi na terra. Mas como escondeu na terra? Se aquele que eu dei 5 talentos, ele multiplicou. Aquele que eu dei 2, ele multiplicou. A você que eu dei 1, você escondeu? Porque eu estava com medo. Então, muitos de nós que temos agora, nesse momento, pela iniquidade que se espalha, nós temos agora o nosso amor se esfriando com essa indiferença, muitas vezes, que vai sendo agasalhada no nosso mundo íntimo. Nós precisamos, mais do que nunca, abrir os olhos para a necessidade de multiplicar esse talento. Esse talento que todos nós possuímos. Por isso, na parábola, um recebeu 5, outro 2, outro 1. Poderia um ter recebido 4, poderia outro ter recebido 6, não importa. Porque as quantidades variam. Mas a disposição para multiplicar deve ser a mesma em cada uma dessas pessoas que receberam o talento. Então, o segundo aspecto é a paciência. E a paciência para continuar trabalhando, ainda que nós não saibamos quando seremos chamados às contas, continuar trabalhando. Jamais interromper esse nosso trabalho. Jamais pensar em, vamos tirar umas férias aqui, vamos agora nos desligar dos deveres e vamos aproveitar aquilo que a vida material pode nos oferecer em termos de prazeres, em termos de regalos, em termos de entretenimentos. Cuidado. Pode ser a armadilha do falso profeta. Que pode vir vestido ou transvestido de muita coisa. Muitas formas.
E nós nem sempre estamos atentos para perceber quando ele aparece na nossa vida e desvia a nossa atenção. Então, paciência. Prudência para reconhecer os falsos profetas, mas paciência para aguardar o momento em que seremos chamados. Cada um será chamado a seu turno, certamente, eu e todos os que me escutam. Mas há esse terceiro elemento de que nós estamos falando nesta exposição, que é a perseverança. Esses 3 P's de prudência, de paciência e de perseverança. 3 elementos fundamentais para entender o momento da transição, para entender como seguir em frente no processo da transformação moral que nós já iniciamos. A perseverança. Porque se eu preciso me acautelar diante dos falsos profetas, se eu preciso saber aguardar o momento da prestação de contas, eu também preciso prosseguir lutando, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, apesar de todas as adversidades, os obstáculos. E como eu estou falando aqui para o núcleo espírita da Polícia Militar, quem mais entende de perseverança do que o policial militar? O policial militar que no exercício do seu labor, seu trabalho diário, exercita a perseverança todo o tempo. Porque é da perseverança, embora nem sempre com esse nome, mas é da perseverança que o policial retira a força, a paciência, o cuidado para prosseguir em frente nas situações mais adversas, quando há ameaças, perigos, incertezas, obstáculos. Ele precisa perseverar até o fim. Ele precisa prosseguir perseguindo o criminoso. Ele precisa prosseguir na tentativa de resgatar a vítima, de salvar a criança. Bombeiro, né? Salvar aquele que está sendo vítima do afogamento ou aquele que está preso em um determinado lugar ou confinado em um determinado local. Veja que a perseverança é uma qualidade, é um atributo inerente à profissão policial e bombeiro militar. Eu digo isso porque estou falando aqui para o núcleo espírita da Polícia Militar em homenagem a esses homens e mulheres que têm uma coragem indomável, incrível, para arrostar o perigo, para enfrentar o perigo e, ainda assim, prosseguir até que a missão esteja plenamente cumprida. Isso também deve ser empregado na nossa vida de maneira geral, de um ponto de vista mais global. Se eu estou falando aqui do ponto de vista específico do policial militar, mas na nossa vida, de maneira geral, nós precisamos enfrentar também esses desafios com a perseverança de chegar até o final. Porque quando não fazemos isso, por exemplo, temos um problema de natureza psicológica, temos um problema de natureza familiar, temos um problema de natureza econômica, qualquer que seja o problema, ele será superado. Mas quando ele será superado? Em que momento ele será superado? Nós não sabemos. Por isso precisamos prosseguir, por isso precisamos ser perseverantes. E quando nós não somos perseverantes, nós acabamos tentando encontrar uma solução que não é a solução adequada ao nosso problema. Às vezes, pela via do autocídio. Às vezes, tirando a nossa própria vida quando a solução do problema estava logo ali adiante. E nós, porque nos faltou perseverança, encurtamos a nossa existência física na tentativa de nos livrarmos do problema, aumentando-o duplamente.
porque o problema permanece, natural, mas agora nós temos um problema de natureza espiritual. O problema material permanece, se agrava com o suicídio, e agora nós temos um problema de natureza espiritual. Quer dizer, aquilo que era pequeno, muitas vezes, se torna muito grande. Pela nossa incompreensão a respeito da necessidade de perseverar até o fim. Porque a solução a gente não sabe onde está. Ela pode estar logo ali. E nós não temos a paciência para esperar. Nem a prudência para não dar ouvidos a esses falsos profetas que vêm e influenciam sobremodo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, é muito importante que nós, neste momento de transição, quando as dificuldades vão se avolumando, porque é próprio desse tempo, acreditem, os espíritos dizem isso, essas dificuldades, elas são próprias desse tempo. E por quê? Porque nós estamos sob testes, estamos sob provas, para saber se nós, de fato, estamos em condições de habitar o mundo regenerado. As nossas ações, elas estão sendo avaliadas. Por isso nós dispomos desses talentos para multiplicá-los. Precisamos fazer isto. Esta é a nossa avaliação. Esta é a prova a qual estamos submetidos. E por isso perseverar nesse momento é tão importante. Por isso, conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho e aplicá-lo às nossas vidas é tão importante nesse momento da transição planetária. Quando Jesus se refere à salvação, falando de que aqueles que perseveram a obtêm, ele está se referindo exatamente ao usufruto da terra regenerada. Todo o esforço que eu faço no sentido de regenerar a mim mesmo será recompensado quando eu herdar, num certo sentido, essa terra, esse planeta em melhores condições. Esse planeta regenerado, que se não é ainda um mundo feliz, mas é um mundo onde os espíritos aproveitam para refletir, reexaminar as suas existências, porque é um mundo de calma e de repouso, já que o desejo do bem é aquilo que predomina na maioria desses espíritos. Nos mundos regenerados, se por um lado ainda há o mal ainda não foi banido de todo, mas o desejo do bem se mostra muito evidente, muito claro. E nós somos esses espíritos que, desejosos do bem, seguramente iremos habitar essa terra regenerada. Mas esse esforço da transformação moral, esse esforço da renovação íntima, ele tem algumas etapas que também têm a ver com a perseverança. A primeira delas é a do autoconhecimento. Para fazer autoconhecimento é preciso perseverar, é preciso prosseguir. Não podemos parar na metade. Transformação moral quer dizer, num primeiro momento, autoconhecer-se. Olhar para dentro de si e perceber as suas próprias imperfeições, como fazia Santo Agostinho. Todos os dias examinava o seu dia e a partir desse exame que ele fazia, ele tinha a compreensão exata do que precisava mudar no dia seguinte. Então, autoconhecer-se. É preciso perseverar nesse processo do autoconhecimento, porque muitas vezes, diante do que vemos, nós somos levados a interromper o processo no meio. Interrompemos simplesmente, porque não suportamos aquilo que estamos vendo, não suportamos reconhecer tantas imperfeições em nós. É evidente que nós temos um lado muito bom, é evidente que nós temos um lado muito positivo, né? E que também descobrimos com o processo do autoconhecimento. Mas aquilo que está ensombrado, que está sob as sombras, nos incomoda. E a partir do momento que nos incomoda, nós temos duas
opções. Ou porque estamos incomodados, mudar, ou porque estamos incomodados, acomodarmos-nos. Né? Dizer, não, isso não é para agora, vamos deixar para depois. E adiar o processo. Portanto, é preciso perseverar no processo do autoconhecimento. Há uma segunda etapa, que é da autoaceitação, que também precisa da perseverança ao lado ali, ao ladinho. Por quê? Porque para nos autoaceitarmos, quer dizer, eu reconheço as minhas imperfeições e eu me aceito com elas, eu me aceito como eu sou. Aceitar as imperfeições não significa conivir com elas, não significa ser cúmplice das imperfeições, dizendo, bem, elas estão aí, elas existem, vamos deixar como está. Não. Autoaceitar-se significa eu sou capaz de conviver com essas imperfeições porque elas me pertencem. Elas não pertencem a outra pessoa, elas me pertencem, eu as carrego. E eu as carrego não porque elas tenham surgido do nada, não porque Deus haja colocado essas imperfeições dentro de mim, não. Porque eu as cultivei, eu as desenvolvi dentro do terreno, né, do meu ser. Como se fossem ervas daninhas que foram crescendo ali junto com a planta boa. Aquela planta aqui que produz flores. Mas as ervas foram crescendo junto, como o joio e o trigo da parábola. Então, naturalmente que eu preciso arrancar as ervas daninhas. Né? Mas como é que eu vou fazer isso? Jesus, ensinando a respeito disso, é preciso que cresçam juntos. Porque muitas vezes, ao tentar arrancar a erva daninha, eu posso arrancar junto a floração. Então temos que ter muito cuidado. Às vezes, é preciso deixar crescer para que nós saibamos identificar claramente qual é a erva daninha e qual é a planta que dá flor. E arrancar só a erva daninha. Então, é a autoaceitação, sabendo, aprendendo a conviver com as imperfeições, mas aguardando o momento oportuno de fazer a mudança. De extrair fora essas imperfeições e de colocar no lugar dela uma flor. De maneira que nós sejamos aquele jardim florido, né, encantador, que Jesus espera de nós. Ele, como o divino jardineiro, espera que sejamos também esse jardim florido. Mas há o terceiro passo. Além do autoconhecimento, além da autoaceitação, a autonomia. É preciso assumir as rédeas da sua própria vida, não permitindo interferências externas quando nós estivermos decididos pela transformação moral. Porque essas interferências externas nos desviam, atrapalham a nossa caminhada, retardam o nosso passo. Daí porque é absolutamente indispensável que nesse processo nós conquistemos, quanto antes, a autonomia. Quer dizer, nós somos donos da nossa vontade. Nós só fazemos aquilo que nós achamos que devemos fazer. Ninguém é capaz de nos impor nenhuma ideia que seja contrária à minha consciência. Então, autoconhecer-se, autoaceitar-se e conquistar autonomia para todos esses passos necessários à transformação que leva ao mundo regenerado, a perseverança é o elemento indispensável. Sem essa perseverança, seguramente, nós desistimos no meio do caminho. Porque ao identificar todas essas imperfeições, muitas vezes essas torpezas que nós ainda carregamos dentro de nós, e se formos sinceros o bastante, vamos perceber claramente que elas ainda nos acompanham. Se nós não tivermos coragem para identificar e perseverança para prosseguir no processo,
certamente nós vamos ter que aguardar o tempo futuro para retomar esse processo, para refazer essa caminhada, e pode ser tarde demais, porque durante esse tempo pode ser que o Senhor apareça. Pode ser que o Senhor retorne e nos chame às contas. E ele vai perguntar: que fizeste do talento que eu te ofereci? O que fizeste do ensino espírita? O que fizeste do evangelho que foi pregado e que você era encarregado de pregar aos outros? O que fizeste dele para consigo mesmo? E nós, de joelhos, sem saber o que dizer, vamos pedir perdão e vamos dizer: Senhor, eu enterrei esse talento. E ele vai dizer, o Senhor das nossas vidas, né, vai dizer, como disse na parábola: servidor infiel. Servidor infiel. Porque não foste capaz de ser fiel no pouco, um talento. Como quereis agora que eu vos confie as grandes obras? Como quereis que eu vos confie os grandes encargos, as grandes responsabilidades? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, trabalhadores do NEPOM, servidores da Polícia Militar, policiais militares, bombeiros, todos que formam essa grande comunidade policial militar, bombeiro militar, funcionários civis, enfim, todos nós, espíritas ou não, estejamos atentos para esse momento, porque esse momento não é só para os espíritas, para todos indistintamente. O momento em que a Terra se renova é a oportunidade de olhar para frente, de visar um determinado objetivo lá na frente, que é a nossa transformação moral, e seguir até ele, e prosseguir até ele, sem desistir de lutar em nenhum momento, sem permitir que falsos profetas, que os encantadores de serpentes, de sereias, as sereias que encantam, sejam capazes de desviar-nos da rota. Da mesma forma, com muita paciência, paciência conosco, paciência com as nossas imperfeições, mas paciência para aguardar o momento de prestar as contas. E em tudo isso, a perseverança necessária para prosseguir com coragem, com destemor, com entusiasmo, com alegria, com disposição, essa alegria cristã, essa alegria do Cristo, porque o Cristo, né, que comemoramos, né, o seu nascimento no dia de ontem, portanto, dia 25, e nos alegramos em tê-lo conosco, nos nossos lares, nas nossas reuniões, assembleias familiares. É o mesmo Jesus que nos convoca, nos convida para esse banquete, mas vem nos advertir, né, que se nós fomos convidados para ele, se nós fomos chamados ao banquete nupcial, nós precisamos estar preparados, usando da túnica, da roupa, pela qual seremos reconhecidos no momento da divisão. Daí porque essa é a nossa mensagem de encerramento desse ciclo de palestras do mês de dezembro e provavelmente do ano de 2020, já nos preparando para o ano de 2021. Que seja esse ano o ano da alegria, do entusiasmo, da renovação, o ano da perseverança para seguir e vencer. Como Jesus, vencer o mundo. Porque ele disse, né, eu deixo o mundo. Eu deixo o mundo agora, nesse momento, falando aos seus discípulos. Eu deixo o mundo porque eu vou preparar
o lugar para onde todos vós sereis chamados a habitar. E que lugar é este? É a terra regenerada. Mas para conquistar esse lugar é preciso vencer na própria acepção de Jesus, vencer o mundo. Vencer o mundo quer dizer vencer a influência que a matéria ainda exerce sobre nós. Que seja 2021, portanto, o ano da transformação, da mudança de paradigma, da mudança de modelo, deixando esse modelo para trás, que já não nos pertence mais, um modelo centrado numa ética da satisfação, dos prazeres, dos gozos, das necessidades puramente humanas, para um modelo de uma ética que é centrada na necessidade do espírito, sobretudo do espírito, da essência, do ser em essência que somos nós. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, pelo convite que me foi feito. Né? Fico extremamente feliz de fechar o ano aí no NEPOM, falando aos amigos e trazendo essa mensagem, que é uma mensagem de otimismo, de alegria, de entusiasmo, de perseverança. Que Deus nos abençoe a todos, agora e sempre. E até o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.